Bem, vamos regravar a nossa 15ª aula, tendo em vista que a outra ficou sem o som, tá? Infelizmente, faremos uma aula sem a presença de vocês. Então, terminamos a aula anterior quando íamos falar sobre homomorfismo e isomorfismos de anéis. Pois bem, então vamos começar a partir deste ponto. Deixa eu só ter certeza se está gravando, está perfeito e está com o som. Então vamos lá. Homomorfismos de anéis, homomorfismos e isomorfismos de anéis. Então, o homomorfismo de um anel, em um outro anel, aqui a gente identificou as operações mais e multiplicação, aqui adição e multiplicação por símbolos diferentes, para ficar bem claro onde ocorre cada uma delas, é uma aplicação F de A em B, tal que quaisquer que sejam x e y pertencendo a A. Então, f de x mais y, a gente usou aqui esse mais, vai ser igual a f de x mais f de y, aqui é a operação em B, e aqui é a operação em A. E f de x vezes y é igual a f de x vezes f de y, sendo essa multiplicação em A e essa multiplicação em B. Então, isso é um homomorfismo. Em geral, se não há risco de confundir, vamos usar as mesmas notações para as operações em A e em B. Tá? Então, se não houver risco de confundir, a gente não vai ficar usando assim símbolos diferentes, tá? A gente vai usar os mesmos símbolos, provavelmente esses daqui que são mais naturais. Então, outra coisa, quando o A for igual ao B, então a gente não precisa dizer homomorfismos de anéis ou do anel A no anel B. A gente diz simplesmente homomorfismos de A. E se o homomorfismo é bijetor, dizemos que o homomorfismo é um isomorfismo. Tá? E se considerarmos apenas a adição, então f do A+, quando eu desconsidero a multiplicação, no B com a operação também de adição, o A com a sua adição e o B com a sua adição, a gente passa a ter um homomorfismo de grupos, tá? Porque o A com adição é um grupo comutativo, nós já vimos isso, o B com adição também é um grupo comutativo. Bem, quaisquer que sejam os anéis A e B, a aplicação f de A em B, dada por f de x igual ao elemento neutro da adição em B, qualquer que seja o x em A, é um homomorfismo. De fato, se você pegar o f do x mais y, você vai ter que vai ser zero, porque assim está definida essa nossa função. Mas o zero pode ser escrito como 0 mais 0. Portanto, você tem que o f do x mais y pode ser visto como f de x mais f de y. E f de x vezes y vai ser também o zero, pela sua definição, e o zero pode ser visto como 0 vezes 0. Então, também pode ser visto isso daqui como f de x vezes f de y. Tá? Então, esse é um exemplo bem simplesinho de homomorfismo. Consideremos agora que o A ele é o conjunto dos números inteiros, enquanto que o B é o produto direto, z cartesiano z, produto direto, ou seja, isso significa dizer que as operações aqui são coordenada a coordenada, ou seja, se eu estou operando aqui um par do z cartesiano z com outro par, digamos uma adição, com outro par CD, então essa operação ela acontece coordenada a coordenada, ou seja, isso vai ser A mais C e B mais D. É isso que significa dizer, quando a gente usa essa expressão aqui, toda vez que a gente falar em produto direto, é isso que a gente está falando, tá? Que as operações são coordenadas a coordenadas. E a aplicação f de A em B, definida por f de n igual. Bem, na primeira entrada, ele simplesmente repete o n que ele pegou aqui no z, e na segunda entrada ele deixa o elemento neutro da adição do z, que é o zero. Então, a aplicação f ela é um homomorfismo, pois para todo par que eu pegar em z, o que vai ser m mais n? Vai ser o m mais n zero, por essa definição aqui. Só que o m mais n zero, já que é um produto direto, coordenada a coordenada, pode ser escrito como a soma desses dois pares, porque você vai ter m mais n e você vai ter 0 mais 0. Então, você tem m mais n zero. Ora, mas aí quando você escreve isso assim, esse m mais n é justamente a imagem f de m, enquanto que esse m mais n não. M0 vai ser a f de m e o n0 vai ser a f de n. Tá?
E f de m vezes n vai ser m vezes n zero, né? Vai ser m vezes n zero pela nossa definição. Ora, mas isso também pode ser visto, já que é coordenada a coordenada a operação, pode ser visto como produto desse par por esse par. Ora, mas esse par é exatamente o f do m, enquanto que esse par é exatamente esse f de m. Portanto, esse produto aqui. Logo, satisfaz a nossa definição de homomorfismo. Então, de fato, é mais um exemplo de homomorfismos. Vale ressaltar que a gente ganha bastante propriedades do que a gente aprendeu em homomorfismos de grupos, né? Já que você tem que o anel, na sua parte aditiva, na parte da adição, ele é um grupo aditivo, um grupo comutativo, um grupo abeliano. Então, tudo que a gente aprendeu sobre homomorfismo anteriormente, para a parte de grupos, a gente vai usar agora para anéis quando a gente pensa na parte aditiva. Então, a gente já ganha uma porção de propriedades que a gente tinha lá em grupos, tá bom? Já facilita um bocado a vida. Bem, outro exemplo. Para cada m maior do que 1, existe um número natural, existe um natural homomorfismo do anel Z no anel ZM, tá? Então, para todo m que eu pegar maior do que 1, esqueça a história do número, por favor. Para todo m maior do que 1, existe um homomorfismo natural que vai do anel Z, conjunto dos números inteiros, no anel ZM, que é o conjunto das classes residuais da divisão por m. Né? Definido por, a gente simbolizou assim, PM de R, para lembrar desse M aqui, e ele vai pegar o R, que é um número inteiro, e vai associar R à sua classe no conjunto das classes residuais módulo M. Então, de fato, para todo RS que eu pegar em M, veja que quando eu fizer PR de R mais S, pela nossa definição aqui, isso vai ser a classe do R mais S. Só que a classe do R mais S, ou seja, a classe da soma, ela é a soma das classes. E aí, essa classe é justamente PM de R, e essa classe é PM de S. Portanto, PM da soma é a soma das PMs aqui, né? O mesmo acontece para o produto. Quando você fizer PM aplicado no produto, isso é a classe do produto, né, pela nossa definição. Mas a classe do produto, aqui tem que ser separado, tá? Isso aqui é assim, tá? Esquece, é assim, é R vezes S, tá? E aí a primeira classe é justamente PM de R e a segunda classe é PMS, ok? Então, de fato, PM é um homomorfismo. Para não ficar errado aqui, deixa eu colocar assim de novo, para a gente não ficar olhando para nada errado. Bem, um exemplo, né? Mais um exemplo. Tome o conjunto A formado pelo seguinte, são os elementos que a gente consegue dessa forma, né? A gente tem dois números inteiros e o segundo inteiro a gente coloca multiplicando raiz de 2, né? E soma esses dois números, o número inteiro A mais o número inteiro vezes raiz de 2. Então, esse conjunto, que a gente chama de Z raiz de 2, é um anel, tá? É um anel. E aí você considera f de A em A dado da seguinte forma. Ela pega esses números e leva em A menos B raiz de 2, ou seja, ela troca esse sinal. O fato de que A é anel, verifiquem, tá bom? Verifiquem que A realmente é um anel. Bem, então, F é um homomorfismo de A. De fato, se você pegar F da soma de dois elementos que estão em A, né, portanto se escreve dessa forma, essa soma naturalmente é A mais C, né, que é a parte que não tem o raiz de 2, e na hora que você soma B raiz de 2 com D raiz de 2, você coloca o B e o D aqui, a soma B mais D em evidência, na verdade coloca o raiz de 2 em evidência e você tem a soma B mais D, né? Então, a soma desses dois é isso, exatamente isso. Mas o que é que faz a função? Ela muda o sinal para menos. Então, se aqui você tem mais, você vai passar a ter menos. Ora, mas aí quando você organiza isso, dá para escrever isso assim, A menos B raiz de 2, é o que está escrito aqui. E C menos D raiz de 2, é o que está escrito aqui.
Só que isso é exatamente f de a mais b raiz de 2, e essa parte é exatamente f de c mais d raiz de 2, né? Portanto, de fato, essa nossa f, ela satisfaz a definição de homomorfismo para a adição. A gente diz que preserva a adição, né? Quando acontece isso. E aí, vamos olhar a multiplicação. Bem, f desse produto é o f disso daqui. Bem, dá para verificar que se é ou não, né? Você vai ter a vezes c aqui, distribuindo. No momento que você fizer b raiz de 2 vezes d raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar d. Então, você vai ter b, d vezes 2, né? Então, essa é a parte que não aparece a raiz de 2. Portanto, ela está aqui, ó, AC mais 2BD. Opa, deixa eu tirar aqui esses riscos. Pois bem, vai ser AC mais 2BD, né? E agora, quando você fizer o produto A vezes D raiz de 2, você vai ter AD raiz de 2. E quando você fizer o produto B raiz de 2 vezes C, você vai ter BC raiz de 2. Então, dá para colocar o raiz de 2 em evidência, né? E aí você tem essa segunda parte aqui, ó, AD mais BC raiz de 2. Então, ok, perfeito. Esse é realmente o produto desses dois elementos do conjunto A. Ora, então, F desse produto é o F dessa soma. Mas o que a F faz? Ela muda o sinal de mais para menos aqui. E aí, quando você olha para isso daqui, você vai perceber que isso daqui é esse produto. Vamos verificar. Você tem A vezes C? Tem, está aqui. Quando você multiplicar menos b raiz de 2 por menos b d raiz de 2, vai dar mais. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, e você vai ter b vezes d. Então, realmente é esse produto. Agora, quando você multiplicar a vezes menos d raiz de 2, você vai ter AD com o sinal de menos. E quando você multiplicar menos b raiz de 2 vezes c, você vai ter o BC com o sinal de menos, e raiz de 2 fica aqui em evidência, né? Então, de fato, esta diferença aqui, este elemento, ele é o produto desses dois. Só que este aqui é exatamente o f de a mais b raiz de 2, e esse aqui é exatamente o f de c mais d raiz de 2. Ok, então, de fato, cumpre a parte da definição de homomorfismo relacionada ao produto, que a gente diz que preserva o produto. Pois bem, aí vamos à nossa primeira proposição, ok? Aquele tempinho que eu sempre dou para vocês pensarem um pouquinho, para ver se está tudo bem. Quando estávamos com presencial, vocês fariam perguntas, né? Mas como estamos apenas recuperando uma aula, não tem perguntas, já as perguntas foram feitas durante a aula síncrona. Bem, proposição. Se f de A e B é um homomorfismo de anéis, então f de 0 é 0, f de menos A é igual a menos f de A, e f de A menos B é igual a f de A menos f de B. Então, vamos demonstrar essa proposição. Bem, a demonstração toda é imediata do fato de A com a sua adição e B com a sua adição serem grupos. Como eu tinha dito agora há pouco, algumas propriedades a gente ganha imediatamente, né, do fato de que o A com adição e o B com adição são grupos. Então, a gente já ganhou aí rapidamente o fato, todas essas propriedades aqui, né? A gente mostrou lá quando a gente trabalhou com grupos, né? Se você estiver pensando aí num homomorfismo de grupos, então o homomorfismo de um grupo G num grupo H, a gente já tinha mostrado que o f do zero era o zero, que o f do menos, o f do oposto, do inverso, se você preferir, poderia ser assim, se a notação fosse multiplicativa, né? Ou seja, o f do menos A é igual a menos o f de A. Se fosse multiplicativa, seria essa. Então, lá em grupos, a gente pode ter usado a notação multiplicativa. E o que está sendo dito aqui é que o f do A menos B, aqui eu estou vendo menos B, né? Mas se você quiser, a notação multiplicativa seria o f do A operado com o B a menos 1, né?
Isso daqui é f de A operado com f do B a menos 1. Então, se a notação lá em grupo for a multiplicativa, seria essa. Se for aditiva, é essa daqui que a gente está usando. No nosso caso, aditiva porque o anel ele vai ser um grupo quando a gente pensa apenas na adição. Então, é imediato esses resultados, a partir do fato de que A com a sua adição e B com a sua adição são grupos, ok? Então, não há nada a provar. Não há nada a provar, tá? Tranquilo. Mais uma proposição. Se f de A em B é um homomorfismo sobrejetor de anéis, então f de 1 é igual a 1, que é o elemento multiplicativo, o elemento neutro multiplicativo de B, enquanto que esse primeiro 1 é o elemento neutro multiplicativo de A. Isso, claro, se o A tem unidade. Se ele não tiver, não tem como calcular isso, né? E o f do A a menos 1 é igual a f de A a menos 1, né? Ou seja, o f do inverso do A é o inverso do f de A, se A é invertível em A. Bem, esses resultados, notem que já carecem desse fato aqui, ó. Isso é importante, ó. Note que ele precisou que o homomorfismo seja sobrejetor. Então, veja que para falar em grupos, não precisou falar nada sobre homomorfismo. Qualquer homomorfismo tem aquelas propriedades que nós falamos na proposição anterior sobre grupos. Mas quando você fala na multiplicação, você não tem um grupo, né? Porque você não garante a existência do inverso em um anel. Então, você não tem um grupo. Já que você não tem um grupo, você não garante propriedades de imediato. Você sentiu que houve a necessidade de que o homomorfismo seja sobrejetor, né? Essa proposição aqui precisou que o homomorfismo seja sobrejetor. Então, é necessário falar em demonstração nesse caso. Então, se f de A em B é um homomorfismo sobrejetor de anéis, então nós temos o seguinte. Temos que para todo B que eu pegar aqui, né? Se ele é sobrejetor, se eu pego um B que está no contradomínio, eu garanto sempre a existência de um elemento no domínio que eu posso associar a ele. Então, temos que, para todo B que eu pegar no contradomínio, esse B pode ser visto como uma imagem de um elemento de A, né? Então, para algum A em A. E assim, se o B pode ser escrito assim, eu posso falar de f de 1 vezes B. Posso falar de f de 1 vezes B e chamar o B de f de A. A questão é que f de 1 vezes f de A é f de 1 vezes A. Ou seja, isso é f de A, né? Bem, só que f de A é B, né? f de A é B. Então, conclusão, f de 1 vezes B deu B. Como B foi um elemento qualquer que eu peguei no contradomínio, no anel B, então esse B está se comportando como o elemento neutro da multiplicação do anel B. Portanto, esse B é o 1, né? Esse B é o 1, e quem é o B é o f de A. Então, eu concluo, então, que... Não, perdão. Quem está se comportando como 1 é o f de 1, né? O f de 1 está multiplicando o B e está dando o próprio B. Ou seja, o f de 1 está se comportando como sendo 1 no anel B. Portanto, o f de 1 é que é o 1, né? É o que eu concluo aqui, ó. F de 1 é 1, né? É o elemento neutro de B, que era o que eu queria demonstrar. Eu queria demonstrar justamente isso. Bom? Bem, e o f do inverso é o inverso da f, do A, né, no caso. Então, vamos lá. Como é que eu vejo isso? Eu faço o produto, né, entre o f de A menos 1 vezes o f de A, com a esperança de que isso dê 1, porque se der, 1 é o inverso do outro. Mas f de A menos 1 vezes f de A é f de A vezes A menos 1, já que f é homomorfismo. Ora, mas isso é 1. E nós mostramos no item anterior que o f de 1 é 1. Então, o produto desses dois deu 1, significa dizer que 1 é o inverso do outro. Ou seja, que o f do A menos 1 é o inverso do f de A. E isso prova o que a gente queria. Ok. Demonstração aceita. Bem, contra-exemplo. O que esse contra-exemplo vai nos mostrar? Bem, considere, observe, que se você tiver que o domínio, né, ele é o conjunto dos números inteiros e o contradomínio é o produto direto do conjunto dos números inteiros por ele mesmo aqui, né?
A aplicação f de A em B definida por Fn, N0, que nós mostramos agora há pouco, que é um homomorfismo, a gente pode dizer mais. Ela não é sobrejetora, né? Ela não é um homomorfismo sobrejetor, não é. E aí, o que esse nosso contra-exemplo vai mostrar? Lembre-se, né? Nós, nesse resultado, para provar que essas propriedades valiam, nós precisamos que o homomorfismo fosse sobrejetor. E nós estamos aqui diante de um homomorfismo que não é sobrejetor. Então, se ele não é sobrejetor, é possível que uma dessas propriedades falhe, né? Então, por que ele não é sobrejetor? É imediato, né? Porque a imagem da F vai ser só os N0, né? E o contradomínio aqui não só tem o zero aqui nessa segunda entrada. Ele tem todos os inteiros e aqui só vai ter o zero. Portanto, realmente não cobre todo o contradomínio, logo não é sobrejetor. Então, nesse caso, o que vai ser o F de 1? O F do 1 vai ser 1, 0. Mas o elemento neutro da multiplicação no Z cartesiano Z é o 1, 1. Então, o que está acontecendo? Por essa proposição, f de 1 tinha que dar 1. Ou seja, a gente tinha que ter f de 1 igual a 1, 1. Porque o 1 do nosso B aqui é esse par. Né? O elemento neutro da multiplicação do produto direto de Z por Z é esse par aqui, o 1. E o nosso f de 1 definido assim, ele seria 1, 0. Não seria isso. Né? Portanto, como deu diferente, então não vale essa propriedade para esse homomorfismo. Isso aconteceu porque ele não é sobrejetor. Então há a necessidade de que o homomorfismo seja sobrejetor. Isso é importante, tá? É bom acostumar com essa, ao fazer uma leitura em matemática, olhar as propriedades, as considerações que você tem lá na hipótese, né? Que propriedades são colocadas, que coisas têm que acontecer. Porque estudar matemática muitas vezes é exatamente isso. É você ver se precisa de hipóteses a mais, ou se você consegue retirar hipóteses, né? Alterar o domínio, o contradomínio, fazer análise de diversas situações, procurar padrões nessas situações. Isso, em geral, é ato contínuo em matemática, é coisa comum, é coisa do dia a dia, tá? Então, prestem bastante atenção nessa coisa de você ter uma proposição, um teorema, e você acrescentar ou tirar a hipótese e as consequências disso. Pois bem, mais uma proposição. Se f de A em B é um homomorfismo de anéis, L é subanel do domínio. Então, o F do L é subanel do contradomínio. Veja que ele só pediu aqui que F seja um homomorfismo de anéis. Não exigiu nada sobre sobrejetividade, jetividade, nada. Então, todo homomorfismo de anel, ele vai pegar um subanel do domínio e vai levar no subanel no contradomínio. É isso que está afirmando o item 1. E o item 2 diz o seguinte: se G de Mn é um homomorfismo de corpos, veja, agora ele precisou que seja de corpos. Ele não está garantindo isso em anéis. Ele agora vai garantir em corpos. Então ele está dizendo aqui o seguinte: G aplicado na unidade de M, né, no elemento neutro da multiplicação de M, é sempre diferente do elemento neutro da adição em N. Tá? E se você pegar um subconjunto em M, um subconjunto K em M, que é subcorpo, né? Se você pega o K, que é um subcorpo, então o G de K vai ser um subcorpo em N, ok? Então, veja, se G é um homomorfismo de corpos, ele pega subcorpos do domínio e leva em subcorpos do contradomínio. Assim como homomorfismos de anéis pegam subanéis do domínio e levam em subanéis do contradomínio. E mais uma observação acrescentada aqui é que homomorfismos de corpos não pegam o elemento neutro da multiplicação do primeiro e levam no elemento neutro da adição do segundo. Isso não acontece. O que nos dá a impressão de que talvez isso aconteça aqui em anéis, né? Mas em corpos ele garante que não acontece. Veja que talvez se isso acontecesse também em anéis ele já tivesse colocado aqui, né? Essa já é uma pergunta para a gente fazer. Será que acontece ou não? Algo para ficar pensando aí. Bem, demonstração.
Bem, demonstraremos apenas 2, pois um é análogo. Eu não lembro se o autor do nosso livro-texto fez o 1 e eu resolvi fazer o 2, ou se ele também fez o 2 e eu concordei com ele. Não lembro. Deem uma olhada lá no nosso livro-texto. Bem, então vamos demonstrar o 2, pois, como diz aqui o nosso texto, ele é análogo. O 1 é análogo. Então, claro que G de K não é vazio. Ora, eu estou considerando aqui o K como sendo não vazio, tá? Estou considerando o K como um subconjunto de M e que é um subcorpo. Então, se ele é subcorpo, ele é não vazio. Então, eu não tenho como definir G sobre um conjunto que não é vazio e ficar com a imagem sendo vazia. Não tem. Então, G de K não é vazio, né? Pois G é função. Senão, eu não teria a definição de G em nenhum dos elementos de K e isso não seria uma função, né? Então, G é função e K não é vazio, porque é subcorpo. Bem, aí agora eu pego dois elementos que estão em G de K e eu quero mostrar que esses dois elementos, na verdade, a diferença entre eles vai continuar em G de K, né? É um dos meus objetivos. Então, vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu peguei aqui o X e o Y. Então, o que acontece? Peguei em G de K, isso significa dizer que vai ter um A, que vai estar em K, né? E que vai dar X. E vai ter um B, que vai estar em K, e que G de B vai dar Y. Isso para convenientes A e B, né? Vai existir esses caras lá. Então, assim, o que significa a diferença X menos Y? Significa G de A menos G de B. Só que G é homomorfismo, né? G é homomorfismo. Então, G de A menos G de B é G de A menos B, certo? Onde isso significa dizer que A menos B vai estar em K, né? Pois K com a sua adição é subcorpo, e é subgrupo, né? E se é subgrupo, se você tem dois elementos que estão nele, então a diferença continua nele, né? A diferença continua nele. Então, como A e B estão em K, e K é subgrupo com a sua adição, então a diferença continua em K, tá? É subgrupo do M com a sua adição. Portanto, eu concluo que o X menos Y pertence à imagem de G quando aplicado em K. Bem, além disso, eu tenho que, se o Y não for nulo, então quando eu multiplicar X vezes o Y a menos 1, eu vou ter que o G de A vezes o G de B a menos 1, porque o X é o G de A, o Y é o G de B, portanto o Y a menos 1, ele é o G de B a menos 1, tá? Então eu tenho esse produto, mas como é um homomorfismo, isso é G de A vezes B a menos 1, mas como K é corpo, então A vezes B a menos 1 vai permanecer em K, né? Pois K é corpo. Então o que acontece? Você conclui que X vezes Y a menos 1, ele está sendo imagem de A vezes B a menos 1, e A vezes B a menos 1 está em K. Portanto, X vezes Y a menos 1 pertence a G de K, né? Portanto, G de K é subcorpo de M, tá? Que era o que a gente queria concluir aqui no item 2. Bem, o item 1 é análogo, fica como um gostoso exercício para vocês fazerem. Opa, perdi minha conexão. Sem problema, né? Já que eu estou sozinho. Bem, então voltando, vamos continuar com os exemplos, né? Agora eu pego o A como sendo o conjunto dos números inteiros, eu pego o B como produto direto também, e f de n igual a n0. Aqui eu peguei antes, então, né? O que acontece, a imagem é isso, e essa imagem ela é um subanel disso daqui. Não é difícil de verificar que né? Bem, faz a demonstraçãozinha de que a imagem de f, né, definido assim, é subanel do produto direto, tá? Do produto direto, né? Z cartesiano Z, produto direto, tá? Fica aí como exercício, dá uma verificada nisso. Então, é de fato um subanel. Mas como é que vai ser a demonstração? Como é que vai ser a demonstração? É usar isso aqui, né? É afirmar isso aqui. Que o que está sendo dito aqui?
Está sendo dito que se você tem aqui A, que é um anel, né? Se você tem aqui um anel, e aí você pega F de A, então a imagem F de A, né? F de A é a imagem de um anel, né? Que vai estar contido em B, né? Não é sobrejetor, a gente já viu, vai estar contido em B. Mas aí o que diz a nossa proposição? A nossa proposição diz que se você tem um subanel aqui em A, e o próprio A é subanel dele mesmo, então o F do A, no caso o nosso L seria o próprio A, é subanel em B. Então pronto, a demonstração é só afirmar o que diz a proposição, né? É um exemplo. Ok, mais uma proposição. F de A em B e G de B em C homomorfismos de anéis. Então, a composta G bola F de A em C também é um homomorfismo de anéis. Bem, a demonstração, de fato, não fiz, né? O que eu estou só fazendo uma afirmação aqui. Estou dizendo a vocês que a demonstração é análoga. A demonstração é análoga à que a gente fez para grupos, tá? Mais uma daquelas propriedades, como já falamos antes, é mais uma daquelas propriedades que a gente disse que iríamos ganhar quando estivéssemos falando de grupos, né, de partes que fossem grupos, né? E aí no nosso caso aqui isso acontece para grupos, e para a gente adaptar daqui para anéis, o que a gente precisa? A gente precisa só olhar para a multiplicação, né? Porque para a adição a gente já tem, então a gente precisa só olhar para a multiplicação. Então a demonstração é simples, fica aí para vocês fazerem, pensarem um pouco. Bem, vamos falar agora de núcleo de um homomorfismo. Eu perdi a conexão com vocês, não tenho mais como olhar lá na tela do Meet, tá? Então, de qualquer forma, como eu estou repetindo a aula e estou sem público, não tem problema não. Então, seja F de A em B um homomorfismo de anéis, o núcleo de F é um subconjunto de A, né? Que é assim, que é formado pelos elementos do domínio, o núcleo, vão ser elementos do domínio, né? Elementos de A, que a F, quando calculada nesses elementos de A, dá como resultado o elemento neutro da adição do B, tá? Então, é isso que é o núcleo. É o subconjunto de A que é elevado no zero em B, tá? A notação mais natural, quer dizer, uma notação comum, além dessa daqui, né, N de F, é essa daqui, que, se não me engano, vem da palavra kernel, que eu não sei se tem dois L's ou dois N's, ou dois L's, não sei, mas acredito que é escrito assim, que, se não me engano, é núcleo, é a palavra núcleo no alemão, ok? Pois bem, então usa-se essa notação, se você encontrar na literatura, isso é a mesma coisa. Bem, exemplo, se F de A em B é um homomorfismo de anéis definido por F de x igual a zero para todo x pertencendo a A, então é claro que o núcleo da F é o A inteiro, né? Todo o A está sendo levado no zero. Então está aqui um exemplo bem trivial de um núcleo. O núcleo no qual o domínio todo é o núcleo. Aí outro exemplo, exemplo B. Considere para cada inteiro m maior do que zero o homomorfismo do anel Z no anel ZM, aquele que a gente já falou antes, né? Que é um homomorfismo bem natural, que você pega todo inteiro aqui, todo R que você pega aqui, você associa a classe R barra D. Bem, então R pertence ao núcleo de P de M, porque quando é que pertence? Se e somente se a classe do R for o zero. Né? Se e somente se a classe do R for o zero. Porque o que a gente quer, né? O que é o núcleo? O núcleo são aqueles R's, né? Que eu vou fazer P de M aplicado a R, e eu tenho que ter aqui o zero, que é o elemento neutro da adição em Zn. Então, são os R's que vão ser levados no zero barra. Mas quando é que isso vai acontecer? Ora, PM de R é, por definição, R barra. Então, vai acontecer quando R barra for o zero barra, né? Quando vai acontecer do R pertencer ao núcleo.
logo o R pertence ao núcleo se e somente se R é um múltiplo de M, né? Porque pertencer ao zero barra significa dizer justamente que o M divide o R menos o zero, ou seja, o M divide o R. Então, R é um múltiplo de M. Então, quais são os elementos que estão no núcleo da PM aqui, núcleo dessa função? São os múltiplos de M, que são justamente 0, mais ou menos M, mais ou menos 2M, mais ou menos 3M, mais ou menos 4M e assim por diante. Tá certo? É isso que significa estar no núcleo dessa função. Bem, mais um exemplo. Se A é um inteiro e B é o produto direto de Z cartesiano Z, e você define o f de A como a gente vem definindo sempre aí, N0, então quem é o núcleo nesse caso? Bem, vai ser o subconjunto do domínio, ou seja, vai ser formado pelos N's pertencendo a Z, né? Tal que o f de N seja o elemento neutro desse conjunto aqui. Mas o elemento neutro desse conjunto é o 0, 0. Porque 0, 0, quando você vai somar, né, olhando como produto direto qualquer par a B, isso vai ser 0 mais A, 0 mais B. Portanto, que vai dar AB, né? Isso daqui vai dar AB. Vai dar AB. Então, de fato, o 0, 0 é o nosso elemento neutro do Z, produto direto com o próprio Z. Ok. Então, é esse o conjunto que é o núcleo. É o conjunto dos N pertencendo a Z, tal que o f de N seja o 0, 0. A questão é que o nosso f de N ele é o N0. Né? Então, quando é que o N0 vai dar o 0, 0? Bem, única e exclusivamente quando N for 0. Só essa condição para o N0 dar 0, 0. Então, o kernel, ou seja, o núcleo do f, da f, só vai ser o próprio 0. Não tem outro elemento. Só o 0 está no núcleo dessa f aqui. Ok? Então, o núcleo dessa f só tem o 0. Mais exemplo, aquele caso em que você pensa no z raiz de 2, né? Quem é o z raiz de 2? Vocês devem lembrar. Z raiz de 2 é o conjunto formado por esses elementos assim, né? A mais B raiz de 2, tal que o A e o B são números inteiros, tá? Números inteiros. Isso é o tal do Z raiz de 2. Bem, aí a gente viu que é um homomorfismo de anéis, você pegar o menos aqui, muda do mais para o menos, é um homomorfismo de anéis. Bem, quem é o zero desse conjunto? O zero desse conjunto vai ser 0 mais 0b, né? Ou 0 mais 0 raiz de 2, perdão. Que é o próprio zero, né? É o zero. O zero é o 0 mais 0 raiz de 2. Então, o que a gente quer? A gente quer que o a menos o b raiz de 2, que vai ser o f do a mais b raiz de 2, a gente quer que isso dê como resposta 0 mais 0 raiz de 2. Né? E a única chance que a gente tem de que isso aconteça é se o a for 0 e o b também for 0. Né? Só se o a e o b forem zeros. Ora, mas se o a e o b for 0, então o elemento que vai estar aqui é o 0. Né? Porque vai ser 0 mais 0 raiz de 2. Portanto, nesse caso, o núcleo também só tem o 0, assim como foi no exemplo anterior. São exemplos onde o núcleo só tem o 0. Mais um exemplo. Considere agora que o A é o produto direto e não o B, tá? E aí você pega o B como sendo o Z. A gente inverteu a situação que vem trabalhando sempre. Só que agora a gente vai pensar na aplicação f de A em B, definida por... Bem, vai pegar um par que está aqui e vai dar como resposta apenas a primeira entrada, que é um homomorfismo de anéis. E aí, prove isso, tá? Fica aqui para vocês fazerem um exercíciozinho, verificando que de fato é um homomorfismo de anéis. É fácil, né? Você vai pegar A mais B mais C mais D, e aí isso vai dar A mais C mais B mais D, e o f de A mais C mais B mais D vai ser A mais C. E aí você vai separar e vai ver que isso vai ser f de AB mais f de CD. C e D, né? Então, f de A e B e f de C e D. Então, de fato, você vai verificar que isso é homomorfismo. Faz isso para adição, faz isso para multiplicação
e vai verificar que de fato é um homomorfismo. Tá? Bem, então vamos, nos sentiremos, quer dizer, vou acreditar que estamos todos convencidos de que isso daqui de fato é um homomorfismo de anéis. Então o que acontece? Se você pegar um A e B que está no núcleo, você tem que, o F do AB tem que dar o zero do conjunto B. Ora, o zero dos inteiros é o número zero mesmo. E o nosso F de AB, ele pega apenas o A da primeira entrada e coloca aqui. Então, para que isso dê zero, eu preciso única e exclusivamente que o A seja zero. Portanto, o núcleo da nossa F vai ser formado pelos pares AB, pertencendo a Z cartesiano Z, tal que o F do AB seja o A, mas o A vai ser o zero. Ora, então, o B pode ser quem ele quiser, mas a primeira entrada é zero. Logo, esse conjunto aqui é o nosso núcleo. É o conjunto formado pelos pares do Z cartesiano Z aqui, onde a primeira entrada é zero. E a segunda entrada é o B que ele quiser. Qualquer inteiro serve na segunda entrada, mas na primeira entrada tem que ser zero. Bem, mais uma proposição. Seja F de A em B um homomorfismo de anéis. Então, o núcleo da F é um subanel de A. E F é injetor se e somente se o núcleo só tiver o zero. Bem, é bom que vocês já tragam na memória os exemplos que nós falamos anteriormente, né? Alguns deles acontecem isso. O núcleo só tem o zero. Outros nem sempre só tem o zero. Então, eu estou afirmando aqui, ó, que se o núcleo tiver só o zero, a F é injetora. Se não tiver só o zero, não é então, tá? Porque assim somente se. Então vamos à demonstração. Eu acho que essa é uma proposição que vale muito a pena dar vários avisos a vocês, tá? Vale muito a pena dar vários avisos a vocês. O aviso principal é a utilidade que isso tem para você resolver exercício. Às vezes você precisa mostrar que o homomorfismo é injetor e está complicado de mostrar, mas está fácil de mostrar que o núcleo só tem o zero. Aí você mostra que o núcleo só tem o zero e já ganha que o homomorfismo é injetor. E às vezes ao contrário, você precisa mostrar que o núcleo só tem o zero e está difícil por algum motivo, as contas não te ajudam. Mas você consegue provar que F é injetor, ou você já tem isso como uma hipótese por algum motivo. Então, se o F for injetor, você já tem que o núcleo é o zero. Se o núcleo for zero, você já tem que F é injetor. Mas vamos às demonstrações. Então, demonstração do item 1. Quero mostrar que o núcleo é um subanel de A. Então, o que eu faço? Bem, peguei dois elementos, né? Bem, vale observar primeiro o seguinte. O núcleo não é vazio, né? Porque F de 0 é 0, que é um homomorfismo. Então, vazio não é. Então, vou mostrar agora que a diferença continua lá. Se eu pego dois elementos no núcleo, então F de A menos B é F de A menos F de B, que vai ser 0 menos 0, porque o A e o B estão no núcleo, né? Então, F de A é 0, F de B é 0. Ora, mas aí vou ficar com 0 menos 0, que é 0. Portanto, eu concluo que F da diferença vai dar 0. Então, isso me diz que a diferença está no núcleo. Tá. Agora eu pego um produto, né? Eu tinha aqui que tem os dois elementos que estão no núcleo, eu pego o produto. Vou ter F de A vezes F de B, mas isso vai ser 0 vezes 0, que vai ser 0. E aí eu concluo que o produto também está no núcleo. Como eu estou querendo mostrar que é subanel, então isso é o suficiente, né? Se a diferença tiver e o produto também tiver, então ele é subanel. Repito, seria interessante começar essa demonstração dizendo isso aqui primeiro, tá? Acho que eu deveria ter colocado no início. Então, eu acho que deveria começar essa demonstração dizendo o seguinte. Observe primeiro que F de 0 é sempre 0, tá? F de 0 é sempre 0. Logo, o 0 ele sempre pertence ao núcleo da F e, assim, você sempre pode afirmar que o núcleo da F é diferente do vazio. O núcleo de um homomorfismo é sempre diferente do vazio, porque pelo menos o 0 está lá. Pois bem, aí vamos para a segunda parte. A segunda parte é um se e somente se. Então, essa é a primeira parte no sentido natural da leitura. Então, vou considerar que F é injetor e provar que o núcleo só tem o 0. Depois farei ao contrário. Então, suponha F injetor.
Bem, como f é injetor e como eu sei que o f do zero é o zero, eu não posso ter f de x sendo zero, né? Porque se é injetor, eu não posso ter f de zero igual a zero, que sempre é, e ter um outro f de x também dando zero, senão não seria injetor, né? Eu teria o zero e teria o x, ambos tendo como imagem o zero. Então isso não seria injetor. Só é injetor se apenas uma seta sai do domínio para o contradomínio, né? E aqui eu teria duas. Portanto, não tenho, né? Não tenho como obter f de x igual a zero. F de x vai ser sempre diferente de zero para todo x que eu pegar em A, quando o x for diferente de zero. Portanto, o núcleo só vai ter o zero se o f for injetor, o homomorfismo f for injetor. Então, está demonstrado no sentido de leitura. Aí vamos olhar o outro sentido de leitura. Então agora a gente supõe, né? A gente já supôs o sentido natural, vai supor o outro sentido. A gente vai supor agora que o núcleo só tem o zero. E a gente quer mostrar que, por causa disso, f é injetor. Bem, então suponha que o núcleo só tem o zero. Então se eu tiver que o f de x é igual ao f de y, eu tenho também que f de x menos f de y, que seria somar menos f de y dos dois lados aqui, né? Então, se eu somo f de x menos f de y aqui dos dois lados, eu vou ter f de y menos f de y do lado direito. Menos f de y do lado direito. Né? Então, eu vou ter f de y menos f de y, que dá zero. Se eu somar o menos f de y dos dois lados. Então, f de x menos f de y é zero. Mas como é um homomorfismo, f de x menos f de y é f de x menos y. Isso prova que x menos y pertence ao núcleo, né? Porque f de x menos y deu zero. Mas eu estou supondo que o núcleo só tem o zero. Portanto, se o x menos y pertence a um núcleo que só tem o zero, o x menos y é o zero, né? O x menos y é o zero. Mas se o x menos y é o zero, significa dizer que o x é igual ao y, porque aqui eu posso simplesmente somar y dos dois lados, né? Então, se eu somo y dos dois lados, eu tenho que o x, ele é o y, né? O x é o y. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei dois elementos no contradomínio aqui, que tem a mesma imagem, né? Eu tenho que o f de x, que está o x, ele deu igual ao f do y. Deu igual ao f do y. Comecei dizendo isso. Se o f de x é igual ao f de y. Se fossem diferentes, ela não seria injetora. Só que a gente mostrou que eles são iguais. Então, na verdade, ela é injetora. Não tem dois pontos distintos. É um ponto só. Né? Só sai uma seta do domínio para o contradomínio. Portanto, f é injetora. Então, provamos o sentido contrário da afirmação. Isso prova o que queríamos. Ok? Então, vamos para o próximo. Agora falar um pouco sobre isomorfismo. O isomorfismo, não esqueçam, a gente disse no início, é o homomorfismo, é a mesma coisa que o homomorfismo, só que nesse caso a gente quer que ele seja bijetor. Isso é o isomorfismo, né? O isomorfismo é o homomorfismo bijetor. Então vamos começar com o que eu chamei aqui de motivação, que sempre me dá medo, porque o cara pensa que vai ficar motivado e pode ficar desmotivado. Então veja aqui a ideia. Pensemos no Z6 e pensemos no Z2 cartesiano Z3. Ora, para poder identificar quais são as classes que eu estou falando, né? Porque aqui são as classes residuais da divisão por 6. Aqui são as classes residuais da divisão por 2. Né? Essa daqui do 2, 2, 2, 2, 2, da divisão por 2, né? Que só tem o 0 e 1. Quando você divide por 2, são os únicos restos que tem. E tem as classes residuais da divisão por 3, que tem o 0, tem o 1 e tem o 2, né? O 0, o 1 e o 2, quando você divide por 3, são os restos que você tem. Então, para identificar, eu coloquei esse númerozinho aqui abaixo, tá? Para identificar em qual classe está. Né? Então, considere os anéis. O Z6, que é esse, e o Z2 cartesiano Z3, ou seja, você tem
entrada por entrada, né? A primeira entrada sendo do Z2 e a segunda entrada sendo do Z3. Bem, eu estou considerando como produto direto, não só apenas como produto cartesiano, né? Então não é só o conjunto, é o conjunto e as operações que eu defini neles são definidas entrada por entrada, né? O Z2 é isso, o Z3 é isso. Ok, considerei. O que é que tem? O que tem é o seguinte, quando você olha para a adição no Z6, né? Olhe para essa adição aqui no Z6. E agora, olhe para a adição no Z2 cartesiano Z3, tá? Aqui está a adição no Z6 e aqui está a adição, como a gente costuma fazer no Z2 cartesiano Z3, entrada por entrada, tá? Veja que eu destaquei aqui em vermelho onde ficou o elemento neutro da adição, né? Tanto nesse caso como aqui. Você pode dizer assim, poxa, são distintos, né? São distintos, não estão nas mesmas posições, tá? Não estão nas mesmas posições. Mas olha aí o que foi que eu fiz, ó. Não estavam nas mesmas posições, mas aí eu alterei as posições dos elementos da primeira linha e da primeira coluna. Isso não muda a operação continua sendo a mesma, mas uma arrumação que eu fiz faz com que os zeros apareçam na mesma posição. O que foi que eu fiz? Vamos prestar atenção. Aqui eu tenho 00, 01, 02. Veja aqui. Aqui eu tenho 00. Olha onde está o 01. O 01 está aqui, ó. Eu mudei ele de posição para cá e o 02 está aqui. Na verdade, só o 01 mudou de posição. O 02 continua na mesma posição, né? Então, 00, 01 e 02. Veja que o 00 e o 02 estão na mesma posição. Só o 01 que saiu, né? 00, 01, 02. O 02 continua aqui. O 01 que saiu daqui. Então, eu tirei o 01 daqui. Quem veio para cá? Eu acho que foi o 11, né? Veja aí. Quem veio para cá foi o 11. O 1 e o 01 eu troquei de posição. Os outros estão todos na mesma posição, vamos ver. O 10 está aqui, o 12 está aqui. Então, né, só mudei essas duas colunas de posição, tá? E as operações são exatamente as mesmas, tá? Entrada por entrada é exatamente a mesma coisa. A questão é que escrevendo nessa posição, você vai ver que o 00 aparece exatamente na mesma posição da tabela aqui da soma do Z6. Então, note que a soma, de fato, é exatamente a mesma, tá? Ou seja, essa operação e essa aqui, ela é a mesma. A diferença é que aqui, no lugar do meu zero, eu tenho 00, mas se eu quisesse chamar isso daqui de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5, seria a mesma coisa. Inclusive, o 1 é exatamente o elemento neutro da multiplicação. Tanto no Z6, né, teríamos isso, como temos isso também quando a gente olha para o Z2 cartesiano Z3. Então, teríamos exatamente a mesma operação. Na verdade, isso daí é exatamente a mesma operação, tá? Pois bem, então, o que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que as operações elas são preservadas, né? Digamos assim, elas são preservadas, que é exatamente o que a gente diz quando a gente fala de homomorfismo, e naturalmente de isomorfismo também. Então vamos ver um pouco mais alguns detalhes. Ó, se é a mesma coisa, será que existe um homomorfismo que preserve isso? Existe. Ó, o que foi que a gente fez aqui? O 1 está relacionado com 1 barra, né? Aqui se a gente chamar também de 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom, né? Dá no mesmo, certo? Olha o que está acontecendo aqui, ó. O 00 está associado com o 0 barra. O 1 está com 1 barra. O 02 com 2 barra. O 1, 0 com 3 barra. O 04 com 4 barras. E o 5 barras com o 1, 2. Aí, se a gente fizer isso aqui, ó, né? O 0 com 0, 1 com... Tá? É exatamente aquela associação que a gente fez. Então, essa função objetora aqui, definida abaixo, associa dois anéis preservando a adição, né? Porque está associando justamente os elementos do Z6 com os elementos do Z2 cartesiano
Z3, tal que a operação aqui de adição nesse é exatamente a mesma operação feita aqui, só está mudado os símbolos. Então, se a associação feita for essa, ela preserva a adição, tá? Preserva a adição. Então, observação, se f preservar também a multiplicação, isso vale a pena verificar, não é meu interesse agora, mas vale a pena você verificar. Então, f é um homomorfismo bijetor, né? Porque ele é uma bijeção, claramente, né? 6 elementos de um lado, 6 do outro, todos estão cobertos, e não e é injetor, né? Não tem repetição aqui para um elemento daqui do domínio 2 do contradomínio, não acontece. Portanto, é uma bijeção, preserva a adição, porque a gente viu a tabela, faça a tabela da multiplicação e veja que preserva também, né? Tanto no Z6 quanto no Z2 cartesiano Z3, veja que vai preservar também a multiplicação. Então, se isso acontece, ele é um homomorfismo bijetor, tá? Se é um homomorfismo bijetor, é o que a gente chama de isomorfismo. Essa é a minha motivação. Então, vamos para a definição. Né? Uma vez entendida a motivação, vamos para a definição. Então, seja F um homomorfismo de anéis, se F é uma bijeção, então F é um isomorfismo do anel A no anel B. Então, é isso que é um isomorfismo, né? Isomorfismo, a gente tinha dito antes, mas é isso. Se F é uma bijeção e F é homomorfismo, então F é um isomorfismo. E a gente diz que os anéis são isomorfos, né? Quando existir um isomorfismo. Ou seja, em outras palavras, a gente vai dizer que Z6 e Z2 cartesiano Z3, eles são isomorfos, tá? Esses dois anéis são isomorfos, porque há um isomorfismo entre eles. Bem, vale observar que F é um isomorfismo do grupo aditivo. Aqui, né, o A com a sua adição e o B com a sua adição. Então, se ele é um isomorfismo de anéis, então ele também é um isomorfismo do grupo aditivo no grupo aditivo do outro anel, do primeiro anel no segundo anel, tá? Pega o grupo aditivo de um, pega o grupo aditivo do outro, se ele for um isomorfismo de anéis, então ele também particularmente será um isomorfismo de grupos. E aí, exemplo, claro, né? A identidade é imediata. Né? Você pega a identidade, que pega o A e leva no próprio A. Então, você tem o isomorfismo do anel A. Esse é o exemplo mais natural. Não há o que discutir, né? I de A mais B é A mais B, que é I de A mais I de B. Tranquilo. Agora que aquele que a gente vem sempre fazendo, né? Aquela nossa F do Z raiz de 2 no Z raiz de 2, que pega mais e leva no menos. Ela é um isomorfismo desse anel, tá? Então, para isso, o que a gente precisa verificar? Bem, que é injetora, que é sobrejetora, né? E que é homomorfismo a gente já verificou. Então, só basta verificar se é bijetor. Mas né? Porque se você pega esse elemento, esse daqui já é naturalmente construído, porque você pegou o M e pegou o N. Então, automaticamente, você já tem esse M e esse N aqui, tal que a F associa os dois. Isso é imediato. Então, a sobrejetividade é imediata. E a injetividade, ora, pensa aí que você pegou M mais N, ou melhor, M menos N. Vamos pegar aqui o M menos N raiz de 2, ele é igual a um outro elemento também aí, vamos chamar de A menos B raiz de 2. Claro que primeiro você declara aqui, né? Sejam M menos N raiz de 2 e A menos B raiz de 2 pertencendo a Z raiz de 2. Você declara primeiro essas letrinhas que você está usando. Bem, mas quando você faz isso, o que acontece? Bem, você pode, por exemplo, somar o oposto desse para o lado de cá, e aí você vai ter, portanto, que M menos A menos N mais B, né? Bem, é para ficar menos? Não, é menos. N menos B, N menos A, M menos A e N menos B, raiz de 2, né? Quando você passar todo mundo para cá, isso vai ser igual a zero, que é 0 mais 0 raiz de 2. E isso só acontece se o M menos A for 0 e se o N menos B for 0. Só vai acontecer assim, né?
Você pode até chamar de menos aqui, se você quiser, só para ficar exatamente escrito do mesmo jeitinho aqui. Menos. Mais 0 ou menos 0 vai dar no mesmo. Então você vai ter essas duas coisas. Se você tem isso, você tem que o M é o A, você tem que o N é o B. Portanto, na verdade, o M mais N raiz de 2, que é o cara, quando eu aplico F, vai dar isso. Ele é igual ao A mais B raiz de 2, que é o cara do A, né, desse primeiro aqui, do domínio, que quando eu aplico F vai dar isso. Então, eles serão iguais. Portanto, se eu pegar dois elementos iguais no contradomínio, os do domínio serão iguais também. Não acontece o caso de sair duas setas do domínio para o contradomínio, logo ela é injetora. Então você provou que é injetora, a sobrejetividade é imediata e que é homomorfismo a gente já verificou. Então é isomorfismo. E por fim, o homomorfismo F do Z6 em Z2 cartesiano Z3, que a gente viu agora há pouco. Ele é o F do A igual a AA. Ele é um isomorfismo de anéis, né? Bem, como é que eu afirmo que é o que a gente viu agora há pouco? É verdade, vamos ver? Vamos ver se ele é exatamente o que a gente viu agora há pouco. Eu disse que isso daqui é F de AA, né? F de A igual a AA, foi isso que eu disse. Estou dizendo que a definição desse homomorfismo é isso. F de A igual a AA. Lembrando que esse primeiro A está no Z6 e esse par aqui está no Z2 cartesiano Z3. Vamos ver se é verdade. Bem, aqui 0 e 0, 0, tudo bem, né? Aqui 1 e 1, 1, tudo bem. Tem mais algum que seja assim repetido imediatamente? Não, né? Só tem esses dois que se repetem de fato. Mas vamos olhar para esse. F de 2. Quem é o 2 no Z2? O 2 no Z2, F do 2 barra, o 2 no Z2, ele é o 2. Né? Então, isso de fato é 2, 2. Lembrando que esse daqui está no Z2, portanto ele é 0. Então, tudo bem, fica igual também. Aí vamos olhar para esse. Quem é o F do 3? Segundo ele, é 1, né? E quem é o 1 no Z2? É o 3. E aqui 0. Quem é o 0 no Z3? É o 3. Então, de fato, o F de 3 aqui, ele é o 3, 3. Que o 1, 0 e o 3, 3 é a mesma coisa. Aqui o 0, 2 e o 2, 2 é a mesma coisa. E aqui quem seria o F do 4? O F do 4 é, no Z2, o 4 é o 0, né? Então, realmente, é o 4, é a mesma coisa. E no Z3, o 4 é 1. Então, de fato, o 1 também é 4. Ok. Então, continua valendo aqui o AA, é igual, né? E, por fim, o F do 5. Quem é o 5 no Z2? Ele é o 1. Então, 1 ou 5 é a mesma coisa. E quem é o 5 no Z3? Ele é o 2. Tá certo, tudo bem. Então, veja que realmente ele é definido como AA. É a mesma coisa de um lado e do outro. É exatamente esse isomorfismo que nós tínhamos falado antes. E que aqui eu estou dizendo quem é ele. Tá? Estou dizendo a você que o F do A é o AA. E ele é um isomorfismo. De fato, é verdade. Ok. Bem, chegamos aqui na proposição em que vamos parar a nossa aula. A gente dá continuidade, então, na próxima aula para continuar do jeito que estávamos antes, ok? Obrigado e até.